Oi, gente, bom dia. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu vou fazer um vídeo falando sobre arte. Na verdade, falando dos princípios básicos da composição, tá? Eu acho isso pertinente porque quando a gente está fazendo algum trabalho, seja de pintura de aquarela, seja de lettering, seja de colagem, a gente tem que organizar as formas nos lugares. E para isso existem regras, tá? Existem regras no design gráfico, na pintura. Então, a maior parte dessas regras que você vai ter no design gráfico, né, e no design, assim, veio da pintura. E também, quando você tira uma foto, você também observa alguns princípios básicos, que vieram quase todos da pintura e foram, ah, sim, direcionados, né, para esses meios visuais. Mas assim, o básico, quando a gente faz um desenho, é organizar as formas, tá, dentro de um retângulo, né? Ou esse retângulo pode estar na posição vertical ou horizontal. Eu tenho aqui, tá, alguns exemplos de como você pode basear uma composição. Esse aqui é um livro do Andrew Lumi, acho que é assim que fala. Inclusive ele tem um curso famoso que, de como fazer cabeças, né, rostos. Mas esse livro, inclusive, da criatividade e ilustração, é bem interessante. A gente tem que ter sempre em mente que a gente, mesmo quando a gente trabalha com formas, tipo uma forma humana, a gente está pensando, aqui, uma forma humana, nas figuras geométricas, tá? É o princípio do curso dele. Então, é como você vai organizar, tá? E é basicamente o quadrado, o triângulo e o círculo, nas suas diferenças. Tipo, você pode ter a oval em vez do círculo, você pode ter o retângulo em vez do quadrado. Mas basicamente são essas três formas. E como você vai colocar essas formas, tá? Dentro do seu desenho. Aqui é assim, a forma mais de estrutura mais simples que você tem, sempre pensando lá na linha do horizonte, tá? Aqui você tem a linha do horizonte acima da metade da figura e uma linha de vertical, que é a linha de equilíbrio. Essa coisa do equilíbrio é bem importante porque psicologicamente, visualmente, psicologicamente, a gente procura por formas equilibradas. Então, essa forma aqui é a bem básica. Você também podia, deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir isso aqui, vou pegar aqui a forma do quadrado. Essa forma aqui, a forma que ele colocou lá, é essa aqui, aqui e aqui, tá? Mas você também pode ter
pegar outro retângulo. Você também pode ter essa aqui, ó, que seria o oposto. Aqui. Deixa eu pegar o Shift, que acho que é então. E aqui. Tá? E você também pode ter a ponto central. Então, é aqui no meio e aqui no meio. Tá? Então, isso aqui são as formas mais básicas de você colocar as suas formas. Ah, então eu vou pegar o círculo aqui. Eu vou fazer um círculo aqui. Aí eu vou fazer um outro círculo aqui. Um outro aqui. Então você vai organizando dentro dessa grade, tá? E também existe uma outra, não é círculo aqui, retângulo. Existe uma outra forma de você organizar, que é dos 3/3. Você divide o seu retângulo, tá? Vou dividindo a olho nu, tá? Cadê o Shift? Aqui. 1, 2, 1, 2. Essa aqui também é a forma dos 3/3. E o que ela tem de interessante? É que o ponto focal, ou seja, o que você quer chamar a atenção, vai ficar nessas interseções. Então, quando você quer chamar a atenção de uma figura, você vai procurar colocar ela nesses pontos. Por que tudo isso? Porque o nosso olhar, ele faz um passeio no quadro, tá? É que aqui atrás eu não tenho nenhuma imagem, mas ele faz um passeio. Isso aqui é a forma central. Você pode colocar uma figura só central, você pode usar tipo uma perspectiva, que esse aqui vai ser o ponto central, então você usa uma perspectiva aqui. Então você vai ter todo mundo olhando para isso aqui. Isso aqui me lembra muito isso aqui, ó. Esse quadro renascentista aqui, ó, ponto central, aqui as linhas. E o mesmo peso que tem desse lado, eu tenho desse lado. Isso aqui é a regra do renascimento. Você tem... E já vou abrir. Pronto. Então, você tem... isso aqui é a base da estrutura da pintura renascentista. Você tem o ponto central e a perspectiva e os pesos, né, iguais de um lado do outro. Mas você tem outras organizações que você pode fazer. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Você tem as composições, ou seja, as paisagens ou composições também, aonde você vai usar a estrutura do circo. Essa aqui é a mesma coisa, de um lado e do outro, pesos e medidas. Essa aqui é baseada muito naquela coisa da regra, né, básica das duas forças, da linha vertical com a linha horizontal, vertical e horizontal.
Você tem S, que é aquela da estrada, tá? Aqui é a mesma coisa do peso de medidas, só que essa aqui é o contrário, né? Aqui e aqui. Acho que tem uma outra aqui. Ah, tem aqui, ó. Vou baixar aqui mais um bocadinho. E tem essa aqui. Ui. Ó, a triangular. Essa triangular também é bem renascentista. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui nos quadros. Acho que a Mona Lisa é. Tudo aqueles quadros geralmente de. Acho que a Mona Lisa é. Mona Lisa. Quadro. É. Aqui tem vários. Vou pegar esse aqui. É. É bem aqui, ó. Olha o triângulo aqui. Deixa eu pegar essa imagem aqui. Copiar a imagem. Cadê o meu Paint? Tá aqui. Arquivo. Salvar. Não precisa salvar isso, não. Eu boto salvar. Salvar estrutura. Pronto. Ctrl C, Ctrl V. A minha Mona Lisa aqui. Esse quadro não está nem tanto de frente, mas se a gente pegar aqui um triângulo, cadê a forma do triângulo? Aqui. É bem triangular. Tá? Cabeça, aqui os ombros. No caso eu tenho que aumentar um pouquinho. Aqui, ó. E uma das coisas também interessantes que é qual é o ponto do foco? Qual é a primeira coisa que você olha quando eu falo que o teu olho anda pelo quadro? É o olhar e depois o triângulo desce e as mãos. Então, ele faz coisa, muita coisa. Vai, ui, o olhar e mãos. Você pode descer aqui direto, que não tem essa zona aqui, ó. Mas isso tudo te leva a você olhar as mãos. Isso é uma composição do Renascimento, onde eles fazem as Madonas, né? É clássico isso. Vamos voltar aqui. Cadê aqui? Esse aqui. Tá? Então aqui ele mostra a composição ó, sinuosa, a composição em V, que é a perspectiva, né? Ponto de fuga aqui, ó, o ponto de fuga aqui. Então você tem aqui, aqui. Isso é muito aqueles prédios quando você olha de baixo, assim, para cima. Você tem isso aqui muito usado aqui, ó. Você tem no fundo. Geralmente você faz um fundo e esse fundo geralmente tem essa forma circular. Há uma composição em C, tá? Uma composição em L e então você pode em X, tá? Você tem as pernas dele aqui, você tem esse tronco subindo e você tem, né, o cabo da enxada aqui. Então, a estrutura da composição, você tem que pensar, porque isso aqui que vai dar se você tem uma boa base, uma boa estrutura, você vai ter uma boa zona de interesse. O teu olho vai passear pelo quadro, não vai ficar aquela coisa chata, tá? Então isso aqui é uma coisa interessante de sempre pensar na estrutura, tá? Esse aqui, ó, a estrutura renascentista. O anjo no meio e dois, ou santo no meio, não sei, dois anjos do lado. Isso é bem o equilíbrio renascentista, tá? Aqui, aqui, aquela que eu mostrei. Aqui você tem
o foco, tá? Só que você não tem aqui perspectiva. Esse aqui é o livro do Edgar, acho que é Edgar Pei. É excelente esse livro. É bem complexo, é difícil de achar, é um livro americano, é um livro antigo, mas é excelente para você estudar a composição de paisagem. Ele trabalha, tipo assim, ele dá uma receita de bolo? Não é uma receita de bolo, ele te mostra como você tem que começar a observar a paisagem, tá? Então, isso aqui é aí ele até coloquei, formas para composição. Isso aqui é bem interessante. Tem uma outra coisa também que eu separei, que é esse livro aqui. Esse é um livro de design, tá? Mas ele fala sobre composição. E tem umas coisas bem básicas que eu achei bem interessante de mostrar. Espera aí que eu tenho que passar aqui. Não, não é isso, não é isso, não é isso. Isso também não, 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 não. Aqui a regra dos terços. Você tem, você dividiu aqui direitinho, ó, os pesos de um lado, os pesos do outro, e você tem os centros de interesse. Aqui, ó. O centro de interesse também vai estar ligado, né, com a cor, tá? Aqui, ó, como você olha, você, você tem esses três elementos que tem uma cor que chama mais atenção. Como o fundo é tudo muito escuro, tem preto, marrom, azul. Então, a zona de interesse, ou seja, o percurso do teu olho vai ser em cima das zonas claras. Então, você olha, primeiro ponto focal. Tem um lance dos 3 pontos focais aí, né? A composição interessante, ela deve ter 3 pontos focais. E aqui ele mostra isso, ó, 1, 2 e 3. O teu olho, ele passeia por isso. Mas vamos voltar lá na estrutura. Aqui ele fala, faça as coisas interessantes. A linha do horizonte. A linha do horizonte na metade do desenho, ou na metade da pintura, é muito previsível. Então, ela fica assim, não te instiga nada, tá? O interessante é sempre você trabalhar com ela acima ou abaixo, tá? Aí já tem um grau de interesse maior. Aqui você tem mais céu, minto, menos céu e mais terra. Aqui você tem mais céu e menos mar. Isso aqui é dividido em 3. Isso aqui é muito usado na paisagem, né? Você divide, você tem o céu, tem as montanhas e você tem a terra. Essa aqui, para não ficar desinteressante, você tem que trabalhar essas montanhas. E é o que ele fala aqui, ó. Ele fala, uma diagonal direta no quadrado. Não, isso é previsível, é ruim. Aí isso aqui já ficou melhor, tá? Se você quebra essa só numa, digamos que isso aqui é o chão e o céu, só numa, também não tem interesse, tá? Ela fica chata, fica sem zona de interesse. Se você muda, lembra aquele negócio que eu botei, ó? Aqui e aqui. Você tá vendo a linha, ó? Aqui e aqui. Se você muda, se você tira da simetria, porque na verdade isso aqui tá meio simétrico. Simétrico também é uma coisa que não te dá muita zona de interesse.
dentro do design, é uma das regras, é o assimétrico. Aqui, ó. Aqui você já também trabalhou, ó. Você deu uma quebra maior. Já ficou mais interessante. Aqui, simétrico. Igual, igual, igual. 1, 2, 3, tudo igual. Não tá muito bom. Aí, se você quebra, joga um pouquinho, né? Tira do alinhamento simétrico e bota mais assimétrico, já fica melhor. Seriam essas 3 montanhas. E aqui ainda tem aquela coisa de você usar a tonalidade. Então, a composição, para ser. Ai, não existe isso, composição boa, vai ser um termo horrível falar composição boa, mas uma composição mais harmônica, que tenha linha de interesse, você vai trabalhar com tudo, com a estrutura do quadro, com as cores, com o tom, para você criar, para que o espectador olhe e se interesse pelo seu quadro, ou pelo seu desenho, ou pela sua pintura. Aqui, ó. Aqui ele já, dentro de todas aquelas, é a melhor. Tá? Ele fez diferentes triângulos. Lembra da coisa do triângulo? São triângulos. Triângulo, triângulo, outro triângulo. Ele fez ele agregou, né, vários triângulos. E aqui está muito escuro, mas tem também várias tonalidades de marrons e verdes. E isso tornou mais interessante. Aí as divisões, lembra que eu mostrei? Ó? Aqui você tem mais terra e menos céu. Isso também é interessante. A linha do horizonte. Alta, né? O horizonte no alto. Aqui ele tá no meio, mas ficou interessante porque você tem umas massas claras aqui, você tem um contorno de linhas retas, vários retângulozinhos aqui, né? Bem quadrados e bem duros. Mas aí você tem umas pinceladas mais orgânicas aqui. Então, apesar da linha estar no meio, aqui você também tem uns círculos, você tem umas formas que são mais orgânicas. Você consegue dar uma zona de interesse no quadro. Não fica chato, não fica previsível. Aqui é o céu e o mar, a linha do horizonte abaixo. E aqui ele vai falar sobre a divisão dos espaços. Isso aqui é muito interessante quando você faz uma composição de uma paisagem onde você tem várias árvores. Tá? Se você bota uma árvorezinha uma do lado da outra, fica. É repetição, mas essa aqui já é um pouquinho melhor. Tá? Porque ela deu uns espaços aqui. Isso é importante também na pintura, você ter espaços em branco. Tá? Mas ainda está muito simétrico. Essa aqui já está melhor. Ela deu espaços em brancos e ela fez as linhas assimétricas. Tá? Aqui, ó. Já é uma variação. E essa aqui é uma variação de intervalo. Mas isso na paisagem aqui, falando de árvore, olha a diferença de uma para outra, que já é melhor do que a primeira, mas essa aqui é melhor do que as outras duas. Tá? Isso tem muito exemplo, né? Tudo igual, você já tem uma variação, então você também tem que pensar na variação. Então vamos voltar lá no meu caderno. O que eu falei? Eu falei um monte de coisa. Falei, ó, falei na estrutura, falei na grade, falei no ponto focal, falei de contraste, não muito. Falei de sequência, falei de agregação, ritmo. Alguns exemplos aqui até tem, mas não mostrei basicamente. Acumulação e dispersão. Ui, peraí. Voltar você para cá, deixa eu fechar aqui. Fecha, filho. Isso aqui. Aqui você tem acumulação, tá?
Simetria e assimétrico, a gente falou bastante, e o dinâmico e estático. Isso aqui a gente ainda não viu. Mas, olha aqui, esse tá o melhor de todos, porque ele fez variação também de tamanho. Aqui estão mais ou menos todas do mesmo tamanho, né? Do tamanho. Você vê que aqui ele variou no tamanho das árvores. Então ficou bem melhor. Formas interessantes, não, isso não. Isso também voltando a falar de árvore. Variação, né? Aqui você tá muito. Você precisa ter áreas de respiração. Então isso aqui, na hora de fazer, é bem mais interessante. Essa aqui é a casinha que a gente faz lá no jardim de infância. Essa aqui já é bem melhor, tá? Essa aqui já é melhor do que aquela primeira, tá? Mas essa aqui já é a melhor de todas. Então são elementos bem básicos que você pode fazer uma composição. Gente, a gente toda hora vê composição de casa, árvore, montanha. Eu tenho uma foto, eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso. Essa foto aqui. Tá vendo a composição? Cá, a linha da montanha, a árvore, aí você tem a descida aqui e você tem a casa. Então você tem várias massas. A primeira massa aqui, predominante aqui, a forma circular aqui, a forma triangular aqui da casa, tá? Você aqui não tem um ponto de fuga, mas você tem, a primeira coisa que você olha aqui, que é uma massa, é isso aqui. Aí depois você passa os olhos nessa, tá? Nessa montanha. Mas o seu ponto focal, aí você, como isso aqui tá fazendo aqui, ó, quase que uma seta, você olha a casa. Então você entra no quadro por aqui pela esquerda, olha isso tudo aqui, isso aqui te leva na casinha e você sai do quadro por aqui. Isso aqui é uma estrutura bem simples de composição, bem simples mesmo. Gente, então é isso. Por hoje eu dei uma pincelada de como fazer uma composição. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like, se inscreva para novas falando sobre arte do canal Isa Corner. Obrigada.